Um advogado cria 4 meninos órfãos. O que ele descobre vai te chocar. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Advogado Fernando Silva? Sim, sou eu. Lamentamos muito. Sua esposa, a senhora Isabel Almeida, foi assassinada. Pedimos que venha fazer o reconhecimento do corpo. Sem nenhuma explicação. Sem nenhuma pista. A polícia disse que encontrou o corpo dela no parque perto de casa. Sem testemunhas, sem câmeras, sem rastros do assassino. Um assassinato perfeito ou um crime encoberto por alguém com muito poder. Fernando ficou paralisado. Nos últimos 15 anos, Fernando viveu como uma sombra. O escritório de advocacia, que antes era seu orgulho, agora era apenas o lugar onde ele se enterrava no trabalho para evitar o vazio em seu peito. Recusou-se a se casar novamente, recusou todas as festas, todos os relacionamentos. Todas as noites, ele se sentava no quarto escuro, olhando fixamente para a foto de casamento na estante. Advogado Fernando, eu trouxe o dossiê do caso da senhora Isabel. A voz de Luciana, sua nova assistente, tirou Fernando do turbilhão de lembranças. Ela era uma mulher jovem, enérgica, com cabelos longos e pretos e olhos sempre brilhando como se quisessem entender tudo. Obrigado, ele respondeu secamente. Luciana hesitou por um momento e então colocou o dossiê sobre a mesa. Eu sei que o senhor não gosta de relembrar o passado, mas, e o senhor acha que a polícia pode ter deixado escapar alguma coisa? Fernando olhou para ela, seus olhos pesados. Você é a 100ª pessoa que me pergunta isso nos últimos 15 anos. Mas ninguém tem uma memória extraordinária como a minha, Luciana sorriu. Ele não respondeu. Suas mãos tremiam levemente ao abrir o dossiê, ainda as mesmas fotos frias, os relatórios datilografados com linguagem seca. Nenhum detalhe novo. Ninguém foi acusado. Nenhuma explicação. Eu fui até aquele parque, Luciana disse baixinho. Não mudou muita coisa. Mas um velho jornaleiro ali perto disse que naquela noite, ele viu um homem de terno cinza correndo para fora do parque. Fernando se virou, seus olhos brilharam com um lampejo cortante. Terno cinza? Luciana assentiu. Ele não lembra bem do rosto, mas disse que o homem mancava levemente. Fernando caiu pesadamente na cadeira. Seria José Moreira. O senhor conhece alguém com esse nome? É um sujeito que eu processei há 16 anos. Um pequeno chefão do tráfico, mas extremamente astuto. Eu ganhei aquele caso, e ele pegou 15 anos de prisão. No dia do julgamento, ele olhou para mim e disse: Eu vou tirar tudo de você, até a mulher que você ama. Luciana ficou em silêncio. Engoliu em seco. E sua esposa morreu apenas um ano depois dessa ameaça. Fernando não disse mais nada. Mas seus dedos apertavam o dossiê com tanta força que amassavam o papel. Seu coração gritava o que a razão havia enterrado por 15 anos, e José Moreira era o assassino. Talvez eu esteja errado, ele murmurou. A polícia disse que não havia provas. Mas se realmente foi ele, e então eu preciso descobrir a verdade. Luciana hesitou por um momento antes de dizer: O senhor já pensou em recomeçar, não com um novo caso, mas com algo diferente? O que quer dizer? As crianças órfãs. Acabei de receber notícias de um padre antigo, Padre Elias, que um orfanato nos arredores foi abandonado. 4 crianças ainda vivem lá, ninguém foi buscá-las. A polícia negligenciou, o sistema de assistência social está sobrecarregado. Fernando franziu a testa. Eu não sou bom com crianças. Mas talvez o senhor precise de algo que o lembre de que o mundo ainda vale a pena. Ele a olhou, depois voltou os olhos para a foto de casamento. Isabel sempre quis ter filhos, mas os dois viviam adiando por causa do trabalho. Leve-me até lá, ele disse baixinho. O orfanato ficava escondido no interior de São Paulo. O prédio estava em ruínas, tijolos quebrados, janelas rachadas. No quintal, um menino de cabelos pretos os observava com desconfiança. Olá, querido, Luciana sorriu. Qual é o seu nome? Samuel.
A voz do menino de 9 anos era fria e grave, completamente fora do comum para sua idade. Atrás dele estavam outras 3 crianças menores e Diego ágil, sempre olhando ao redor como se temesse algo, Paulo bem pequeno, tremendo atrás de Samuel, e Léo um garotinho de cabelos cacheados com um sorriso inocente. Padre Elias apareceu. Era um homem idoso, barba branca, olhar cansado. Obrigado por ter vindo, Fernando. Elas não têm nenhum parente? Nenhum. Foram deixadas aqui após um grande incêndio no orfanato original. Este lugar era provisório, mas ninguém veio buscar as crianças. Eu não consigo mais cuidar delas sozinho. Fernando olhou para as 4 crianças. O olhar de Samuel parecia penetrar sua alma, como se o garoto soubesse algo que ele não sabia. Vocês gostariam de morar comigo? Ele perguntou. Léo gritou, sim. Eu vou ter uma cama só minha? Diego levantou a mão, vai ter comida, tio. Paulo gaguejou, tenho medo do escuro. Somente Samuel permaneceu em silêncio. Fernando se ajoelhou e olhou nos olhos do menino. Você não gosta de mim? Samuel respondeu baixinho, eu só não confio em adultos. Eles sempre vão embora. Fernando assentiu. Eu também não confio em adultos. Mas eu acredito em segundas chances. Padre Elias emocionado apertou a mão de Fernando. Que Deus o abençoe. Luciana sussurrou em seu ouvido, o senhor acabou de entrar no sonho que sua esposa sempre teve. Fernando olhou para o céu. Isabel, está vendo? Eu estou recomeçando. Samuel ainda o encarava, sem piscar. E naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, a casa de Fernando ecoou com risadas infantis. Mas também a partir daquela noite, Samuel começou a fazer perguntas que tiravam o sono de Fernando. Tio, como sua esposa morreu? Tio, você conhece alguém chamado José? Você já pensou, e que talvez eu não pertença a essa família? Tio Fernando, hoje eu posso dormir com o Léo? Ele tá chorando sem parar, disse Diego enquanto puxava o cobertor do irmão mais novo. Fernando assentiu sem se virar. Ele estava sentado na sala, à frente uma pilha de dossiês ainda sem revisar, à esquerda uma xícara de café gelado. Luciana apareceu à porta. Precisa de ajuda com algo? Não, respondeu Fernando. Pode ir descansar. Já está tarde. Tem certeza? Eu posso ficar com as crianças. Fernando balançou a cabeça. Preciso me acostumar a ser pai. Luciana sorriu e se retirou em silêncio. Uma semana após trazer as crianças para casa, ela já parecia mais viva do que nunca. Risadas, gritos, passos correndo pelos tacos de madeira faziam Fernando, por vezes, levar as mãos à cabeça. Tio, eu escovei os dentes sim, mas o Paulo tá dizendo que não. Léo gritou do banheiro. Paulo começou a chorar, dele jogou pasta de dente no meu olho. Fernando suspirou, entrou e começou a mediar. Chega, já deu. Léo, peça desculpas. Paulo, lave o rosto. Diego, onde você está? Tô aqui, arrumando o trem de brinquedo do Samuel. No canto da sala, Samuel ainda estava sentado em silêncio, olhando pela janela. Ele sempre se mantinha quieto de um jeito inquietante, e Fernando começou a perceber que havia algo muito diferente naquele menino. Samuel, você não quer brincar com os outros? Fernando perguntou. Eu gosto de silêncio. Aqui não vai ser muito silencioso, ele disse, tentando sorrir. Samuel se virou e o olhou de forma estranha. Você já viveu em silêncio? Fernando se surpreendeu. Por que pergunta isso? Eu imagino. Seus olhos parecem cansados. Como de alguém que perdeu algo e não quer falar sobre isso. Fernando sentou-se ao lado dele. Você acha que alguém pode voltar a viver depois de perder algo importante? Acho que, e se encontrar algo novo para proteger, talvez sim. Fernando ficou em silêncio por um tempo. Você é uma criança especial, Samuel. Samuel não respondeu.
Apenas o olhou e saiu do banco. Naquela noite, quando Fernando acordou no meio da madrugada para pegar água, viu por acaso a silhueta de Samuel atravessando o corredor. O menino não usava casaco, estava descalço e abriu a porta da frente e desapareceu na escuridão. Samuel, ele chamou. Ninguém respondeu. Vestiu o casaco às pressas, calçou os sapatos e saiu correndo atrás. A fraca luz dos postes iluminava o caminho. Ele virou a esquina e viu o menino sentado em um banco no parque, os olhos bem abertos olhando para o céu. O que você está fazendo aqui? Samuel não se virou. Sonhei com a minha mãe. Fernando sentou-se ao lado. Você sente falta dela? Não, Samuel respondeu rápido. Nunca vi o rosto dela. Mas, e tem algo na minha cabeça. Toda noite se repete. Se repete? Uma voz. Um homem dizia. Ele não é seu pai. Lembre-se disso. Fernando ficou paralisado. Você já contou isso para o padre Elias? Ninguém acredita em mim. Mas esse sonho tem cheiro de sangue, tem gritos, e eu fico com muito medo. Fernando não sabia o que dizer. Colocou a mão no ombro do menino. Você está seguro agora? Aqui, ninguém vai te machucar. Samuel o encarou. Você já mentiu para alguém? Fernando ficou em silêncio por um momento. Sim. Quando disse à minha esposa que eu estava bem, mesmo com meu coração em pedaços. Samuel não perguntou mais nada. Os dois ficaram sentados em silêncio, até que o frio da manhã começou a chegar. Fernando levou Samuel de volta para casa, com o coração apertado. Na manhã seguinte, Luciana chegou e viu Fernando parado na janela, olhando para o horizonte. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Samuel, tem sonhos estranhos. Muito específicos. Ele ouve uma voz na cabeça dele, dizendo que eu não sou o pai dele. Luciana franziu a testa. A criança não passou por um trauma psicológico? Talvez. Mas isso não explica por que ele sempre pergunta sobre Isabel, sobre o assassinato. Como um menino que nunca me viu antes poderia saber essas coisas? Luciana pegou o celular. Talvez esteja na hora de o senhor investigar. Vai ligar para quem? João Correia. Um detetive particular que conheço. Ele já trabalhou no departamento de investigação da cidade, mas se aposentou cedo por não suportar a corrupção. Mais talento ele tem de sobra. Fernando assentiu. Chame-o para me encontrar. O quanto antes. Naquela tarde, na sala de estar da casa de Fernando. João Correia entrou um homem grande, barba por fazer, aparência desleixada, mas com olhos afiados como lâminas. Apertou a mão de Fernando e sentou-se no sofá. Senhor Silva, Luciana me disse que o senhor precisa que eu investigue o passado de algumas crianças? Exato. Adotei 4 órfãos. Mas tem algo errado. Especialmente com Samuel. Quero saber se eles são realmente órfãos. João começou a anotar. Nomes e idades? Samuel 9 anos, Diego 7 anos, Paulo 6 anos, Léo 5 anos. Foram levados ao orfanato temporário após um incêndio. Não há certidões de nascimento claras, só registros superficiais do antigo abrigo. Mais alguma coisa? Samuel tem memórias estranhas e perturbadoras. Como se ele tivesse presenciado ou tivesse sido forçado a guardar algo na mente. João levantou os olhos. O senhor desconfia de alguém? Fernando olhou diretamente nos olhos dele. Desconfio de José Moreira. João parou. Esse cara não tinha morrido? Não. Saiu da prisão há 2 anos. A polícia diz que ele desapareceu. Eu nunca acreditei nisso. João assentiu. Vou começar por aí. Mas preciso de tempo. E pode ser que eu descubra coisas que o senhor não vai querer saber. Fernando suspirou. Não tenho mais medo da verdade. Luciana observava de longe. Ela sabia que isso não seria fácil.
Mas, no fundo, ela esperava que as 4 crianças fossem realmente inocentes. Enquanto isso, Diego sussurrava para Paulo: Você reparou como Samuel fica encarando o tio Fernando? Paulo assentiu, encolhido. Eu não gosto. Me dá medo. Léo subiu na cama, chupando o dedo. Eu sonhei que alguém chamava o nome do Samuel à noite. Diego piscou. Quem? Não sei, e mais a voz era muito estranha. Paulo começou a chorar. Samuel entrou no quarto e olhou para os 3 irmãos. Fiquem quietos. O que você faz à noite? Diego perguntou. Samuel olhou fixamente para Diego, sem piscar. Vou encontrar uma pessoa conhecida. E vocês só precisam ficar calados e sobreviver. Diego recuou. O que você quer dizer com isso? Samuel deu um sorriso seco. É só uma brincadeira. Mas nenhum dos 3 teve coragem de rir. Tio Fernando, posso pegar aquele carrinho de brinquedo velho? Léo apareceu na porta do escritório, com os olhos brilhando de entusiasmo. Qual carrinho, filho? Aquele carrinho vermelho que tá no galpão lá atrás. Fernando parou de escrever e assentiu. Pode, mas leve o Diego com você. Aquele galpão está cheio de poeira, não é bom entrar sozinho. Tá bom. O menino saiu correndo, deixando a porta entreaberta. Fernando se levantou silenciosamente, colocou a caneta sobre a mesa e se esticou para olhar pela janela. Do 2º andar, ele podia ver o galpão antigo que não tocava desde que se mudará. Aquele lugar havia sido, um dia, onde Isabel guardava brinquedos e livros para as crianças que ela sonhava ter. Fernando nunca pensou em voltar lá. Mas algo inquietante dentro dele o fez trocar de casaco e ir até o quintal. Diego puxava um baú velho coberto de teias de aranha do canto do galpão até o meio do caminho, enquanto Léo tentava limpar a poeira de um trem de brinquedo. Tio Fernando! Diego gritou animado. Tem muita coisa velha aqui, posso ficar com algumas? Cuidado! Não mexam nos baús trancados. Léo abriu a tampa do trem antigo. Dentro havia um objeto estranho embrulhado em plástico. O que é isso? Diego fez careta, me parece papel? Tá bem velho. Fernando se aproximou. Pegou o pacote da mão de Léo e o abriu com cuidado. Um envelope amarelado apareceu, sem remetente, sem carimbo, apenas com uma frase rabiscada no verso, para Samuel. Seu coração disparou. Ele abriu a carta. Dentro havia uma folha dobrada em 3 partes. A primeira frase quase o fez derrubar o envelope. Ele não é seu pai. Lembre-se disso. Tio, o que foi? Diego perguntou. Fernando engoliu seco. Nada. Continuem brincando, vou levar isso para dentro. Saiu apressado do galpão, o vento soprava mais forte do que nos outros dias, como se anunciasse algo terrível. Luciana! Fernando gritou ao entrar em casa. A assistente descia a escada com o laptop nas mãos. O que aconteceu? Olha isso, ele disse, estendendo a carta. Luciana leu rapidamente e arregalou os olhos. Quem escreveu isso? Onde encontrou? No meio dos brinquedos velhos, no galpão. Uma carta claramente endereçada ao Samuel. Não parece uma brincadeira. Luciana estreitou os olhos. Essa letra não é de criança. Parece alguém adulto, ou alguém que sabe exatamente o que está acontecendo. Fernando respirava com dificuldade. Se alguém está enviando mensagens assim para o Samuel, então ele não é uma criança órfã qualquer. Alguém lá fora sabe quem ele é. Luciana ficou paralisada. O senhor acha que foi o José Moreira? Cada vez mais tenho certeza. Luciana se aproximou e falou mais baixo. Se for o José, então ele não está apenas atrás do senhor, ele está usando o Samuel para algo muito pior. Fernando apertou a folha nas mãos. Ligue para o João Correia. Diga que ele precisa investigar mais a fundo, especialmente sobre a origem do Samuel. Quero saber exatamente de onde ele veio,
Quem o levou ao orfanato, e por quê? Luciana assentiu e imediatamente pegou o celular para ligar. Ao mesmo tempo, no quarto das crianças, Samuel ensinava Léo a montar quebra-cabeça. Mas seus olhos sempre desviavam em direção à janela. Diego sussurrou para Paulo: ontem à noite, ouvi alguém falando lá fora, no quintal. Acho que era o Samuel, mas ele falava com ninguém. Paulo tremia. O que ele disse? Ele perguntou. Quando? E teve uma voz bem baixa que respondeu, mas eu não entendi. Paulo ficou apavorado. A gente devia contar pro tio Fernando? Ainda não. Temos que ter certeza. Samuel de repente se virou. O que vocês dois estão cochichando aí? Paulo gaguejou: VN nada, não. Samuel os observou por um longo tempo, como se analisasse cada respiração. É melhor não agirem pelas costas. Eu não gosto desses joguinhos escondidos. Diego apertou com força a mão de Paulo. Pela primeira vez na vida, ele já não via Samuel como o irmão mais velho que os protegia. Naquela noite, quando toda a casa já dormia, Fernando entrou silenciosamente em seu escritório e estendeu a carta sobre a mesa. Acendeu a luminária, pegou uma lupa e começou a examinar a caligrafia. Havia algo familiar e como se ele já tivesse visto aquilo antes. Um cartão. Um depoimento? Um formulário judicial? De repente, abriu uma gaveta antiga e puxou uma pasta do caso de Isabel, de anos atrás. Dentro dela, havia uma única carta escrita à mão por José Moreira, uma ameaça enviada ao escritório de Fernando pouco antes do julgamento. Fernando colocou os dois papéis lado a lado. A caligrafia não era idêntica, mas as formas das letras OH, M e a pontuação eram muito semelhantes. Ele murmurou: Zé é ele. Luciana empurrou a porta e entrou. João Correia acabou de ligar. Ele disse que encontrou os registros iniciais de Samuel. Fernando se levantou num salto. E então? Luciana lhe entregou uma impressão. Samuel não tem registro de nascimento em hospital. Apenas um homem desconhecido o levou ao orfanato depois do incêndio. Sem documentos, sem identidade, ninguém sabe quem ele era. Foto? Câmera de segurança? Nada. Todos dizem que o homem usava boné, casaco cinza. E mancava. Fernando caiu na cadeira. É ele. José Moreira. Luciana colocou a mão no ombro dele. Se Samuel for mesmo filho dele. Fernando balançou a cabeça. Ainda não quero acreditar nisso. Luciana falou baixinho: mas se for verdade, o senhor precisa estar preparado. O garoto pode estar sendo usado. E José, e ele está se aproximando. Fernando olhou pela janela. A noite havia caído por completo, o vento soprava forte, e uma sensação gélida tomou seu peito. Em sua mente, a pergunta se repetia sem parar. Quem é essa criança? E por que está aqui? Esse garoto é filho de um assassino. A frase de João Correia ecoou no ar, pesada a ponto de congelar a sala inteira. Fernando ficou imóvel, a mão ainda sobre a pasta. Luciana permanecia atrás dele, o olhar tenso fixo em João. Repita, Fernando disse, a voz rouca. João abriu os documentos, a voz firme e fria, e depois de revisar os registros originais do antigo orfanato que pegou fogo, encontrei um arquivo guardado por uma freira idosa chamada Carolina. Ela foi transferida para outro convento antes do incêndio. O que ela disse? Luciana interrompeu. Ela registrou o nome verdadeiro de uma criança deixada no orfanato. Ninguém sabia nada sobre ela, mas a freira viu que o homem que trouxe o menino tinha uma tatuagem com as iniciais JM no pulso. Fernando ficou em choque. José Moreira. João assentiu. O nome da criança era Simão Moreira. Mas após o incêndio, todos os documentos se perderam. Um ano depois, ele foi registrado com um novo nome, Samuel. Luciana inspirou fundo. Então isso significa que
João bateu a pasta na mesa. Uma das 4 crianças que o senhor adotou é filho biológico de José Moreira, o criminoso que assassinou sua esposa. Fernando se levantou de repente, o rosto pálido. Qual delas? João o encarou, lentamente, e ainda não posso afirmar com certeza. Os registros em papel se perderam no incêndio, e os digitais são inconsistentes. Mas há uma pista. O quê? Registro médico. Simão teve um ferimento grande no braço direito aos 3 anos. Uma cicatriz longa. Fernando apertou os punhos. Samuel tem. Luciana hesitou. Eu vi. No dia em que ele caiu, eu o ajudei a fazer o curativo e a cicatriz é bem visível. Fernando deu um passo para trás. Não, e não pode ser. João franziu a testa. Preciso de mais tempo para confirmar. Mas o senhor deve entender, José colocou o próprio filho dentro da sua casa. Como um espião. Luciana segurou a mão de Fernando. Precisamos manter a calma. Mesmo que Samuel seja filho de José e ele não tem culpa. Fernando permaneceu em silêncio, os olhos fixos na foto de Isabel sobre a mesa. Sem culpa. Ele é o resultado de um crime. Luciana o interrompeu. Mas também é uma criança que está procurando por uma família. O senhor mesmo disse que o amor é a única coisa que pode nos salvar do ódio. Fernando não respondeu, mas seus olhos começaram a vacilar. Naquela noite, no quarto compartilhado, Diego puxou Samuel discretamente para fora da cama. Samuel, eu queria te perguntar uma coisa. Samuel estava de lado, sem responder. Você, e já viu um homem de casaco cinza vir te visitar? Samuel se mexeu. Por que você está perguntando isso? Porque eu te vi saindo à noite. Eu fiquei com medo. Samuel se sentou, encarando Diego com olhos frios. Tem coisas que você não devia saber. Você não é nosso irmão, né? Samuel abaixou a cabeça. Eu não sei. Diego recuou. Você, e quem é? Samuel olhou pela janela. Uma vez alguém me disse, e que eu nasci para fazer algo grande. Não para brincar como vocês. Diego começou a chorar. O tio Fernando gosta de você. Samuel ficou em silêncio, não respondeu. Na manhã seguinte, Luciana entregou a Fernando uma cópia de uma carta deixada no escritório durante a madrugada. Sem nome do remetente, ela disse. Foi deixada na porta. Fernando abriu a carta. A primeira frase lhe causou arrepios. Chegou a hora de saber a verdade. Samuel não pertence a você. Em breve, ele voltará para o pai de verdade. Luciana, assustada, ele está nos observando. Fernando apertou o punho, a voz embargada, eu não vou deixar ele levar mais ninguém. Nunca mais. João entrou na sala. Estou revisando as câmeras da vizinhança. Um caminhão parou aqui por volta das 3 da manhã de ontem. A placa está borrada, mas vou tentar rastrear. Fernando olhou para os dois. Precisamos proteger as crianças. Vou instalar trancas novas, câmeras ao redor da casa. Ninguém chega perto delas sem que eu saiba. Luciana assentiu. Vou chamar minha equipe para verificar toda a segurança. João saiu, deixando Fernando com a carta nas mãos. A caligrafia rabiscada, o cheiro de cigarro no papel, tudo lhe trazia de volta os horrores de 15 anos atrás. Naquela tarde, ele chamou Samuel para o escritório. Sente-se. Samuel entrou e se sentou de frente, sem desviar o olhar. Fernando suspirou. Precisamos conversar seriamente. Sobre o quê? Sobre as cartas que você recebeu. E sobre as noites em que você sai de casa. Samuel permaneceu impassível. Não tenho nada a esconder. Então você conhece alguém chamado José? O garoto levantou os olhos, pela primeira vez com um traço de confusão. E já ouvi esse nome, e nos meus sonhos. Mas não sei quem é. Fernando se aproximou. Alguém te disse que eu não sou seu pai. É verdade?
Samuel abaixou a cabeça. Sim. A primeira carta e apareceu na minha gaveta, logo que cheguei. Depois vieram outras. Todas diziam e que eu não pertenço a este lugar. E você acredita? Não sei. Samuel tremia. Às vezes eu odeio este lugar. Mas, e às vezes eu queria que ele fosse minha casa. Fernando colocou a mão sobre o ombro do menino. Não importa quem você seja, você é meu filho. Até o dia em que escolher diferente. Samuel olhou, os olhos marejados. O senhor está falando sério? Sim. Mas eu também preciso saber a verdade. E espero que você fique ao meu lado quando ela chegar. Samuel não respondeu, mas assentiu levemente com a cabeça. Fernando o abraçou. Pela primeira vez na vida, Samuel não se afastou. Tio Fernando, hoje o Samuel não jantou. Léo estava parado na porta da cozinha, segurando firme seu ursinho de pelúcia, os olhos cheios de preocupação olhando para Fernando. Ele não comeu nada? Fernando se virou e perguntou. Não, ele trancou a porta do quarto e disse que estava cansado, e mais eu ouvi ele chorando. Fernando colocou o copo de água sobre a mesa e olhou para Luciana. Preciso conversar com ele. Luciana assentiu. O senhor precisa ser gentil. O garoto está em pânico. Ele bateu na porta do quarto de Samuel. Sou eu. Abre a porta, filho. 1 minuto se passou, até que o som da fechadura ecoou. Samuel abriu a porta, o rosto pálido, os olhos vermelhos. Ele não disse nada, apenas voltou silenciosamente para dentro e sentou-se na cama. Fernando sentou-se em frente, mas sem se aproximar demais. Você estava chorando? Samuel assentiu levemente. Por quê? O menino olhou para as próprias mãos. Sonhei que minha mãe morreu. Sempre é assim, e o rosto dela coberto de sangue. E tem um homem atrás. Quem era esse homem? Samuel ficou em silêncio por um tempo. Não sei ao certo. Mais uma vez, ouvi ele sussurrar o nome da minha mãe e dizer: você é meu ponto. Fernando mordeu os lábios. Você já viu esse homem na vida real? Samuel hesitou. Sim. Uma vez. No parque perto de casa. Ele estava bem longe, mas eu sabia que era ele. Os olhos dele são como os meus. Fernando congelou. O que você disse? Iguais aos meus. Como se tivéssemos o mesmo olhar. Fernando se levantou, andando de um lado para o outro no quarto. E ele te disse algo? Não. Só ficou parado. E depois desapareceu. Fernando parou, olhando fixamente para Samuel. Foi ele que te mandou aquelas cartas, não foi? Samuel puxou 3 envelopes debaixo do travesseiro. Eu escondi. Porque fiquei com medo do senhor me odiar. Fernando pegou os envelopes. A caligrafia era idêntica à das cartas que ele mesmo já havia recebido. Eu vou vir te buscar. Não deixe ele te doutrinar. A verdadeira família não são eles. Fernando sussurrou entre os dentes: e José. Samuel tremia. O senhor sabe quem ele é, não sabe? Fernando assentiu. O nome dele é José Moreira. Um assassino. O homem que matou minha esposa. E pode ser seu pai biológico. Os dois ficaram em silêncio. Só o som do vento soprando pelas frestas da janela. Samuel sussurrou: se ele for meu pai, e isso quer dizer que eu sou um monstro? Fernando se aproximou e colocou as mãos nos ombros do garoto. Não. Você é humano. E tem o direito de escolher quem quer ser. Você não carrega os pecados dele. Samuel levantou o olhar, os olhos marejados: então, e o senhor ainda me ama? Fernando o abraçou. Nunca deixei de amar. E nunca vou deixar. Naquela noite, Luciana estava na cozinha com Diego e Paulo. Dona Luciana, o Samuel vai ficar bem?
Paulo perguntou baixinho. Ele só precisa descansar um pouco. Vocês também podem ajudá-lo com carinho. Diego olhou fixamente para Luciana. A senhora acha que o Samuel é uma pessoa má? Luciana acariciou o cabelo dele. Ninguém nasce mal, Diego. Mas tem adultos que fazem coisas horríveis. O Samuel não é um deles. Diego suspirou aliviado. Então a gente ainda é uma família, né? Somos uma família. E sempre seremos. Léo correu e abraçou as pernas de Luciana. Eu amo o Samuel. Luciana se agachou e o abraçou apertado. O coração dela estava cheio de preocupação, mas ela sabia que o amor era a única coisa que podia impedir tudo de desmoronar. Na manhã seguinte, João Correia apareceu batendo a porta. Tenho mais notícias, ele disse de imediato. Fernando o conduziu ao escritório. Fale. João espalhou fotos e documentos sobre a mesa. Um vizinho aqui do lado relatou ter visto um homem de boné, mancando, parado do lado de fora da cerca à meia-noite. A câmera da casa dele captou uma silhueta. Eu confirmei a placa do carro e é de José Moreira. Ele está em São Paulo. Fernando bateu na mesa. O que ele quer? Com certeza, o Samuel. Mas também pode ser você. Luciana entrou. Precisamos avisar a polícia. João balançou a cabeça. Sem mandado de prisão, eles não farão nada. Ele saiu da cadeia legalmente. Se não tivermos provas claras, a polícia não vai agir. Fernando rosnou. Então qual a sua sugestão? Montar uma armadilha. Usar o próprio Samuel. Luciana gritou, o senhor está louco? Ele é só uma criança. João respondeu firme, e não vamos colocá-lo como isca. Mas podemos usar uma informação para atrair José. Fernando pensou por um instante. Aceito. Mas o Samuel precisa concordar. Naquela noite, Fernando sentou-se com Samuel na varanda. Está pronto para ouvir o plano? Samuel assentiu. Não tenho mais medo dele. Vamos usar uma rede social. Uma postagem com sua foto, insinuando que você descobriu quem é seu pai e que vai encontrá-lo. Samuel olhou para o horizonte. Então eu estaria assumindo que ele é meu pai? Não. Mas ele vai acreditar. O menino hesitou. Quero vê-lo. Fernando arregalou os olhos. Para quê? Para olhar nos olhos dele. E saber com certeza que eu nunca vou ser como ele. Fernando o abraçou. Eu estarei lá. O tempo todo. Samuel sussurrou, eu confio no Senhor. Fernando olhou para a escuridão. A batalha se aproximava. E ele sabia que nada mais seria como antes. A postagem já está no ar, disse João Correia, empurrando o laptop em direção a Fernando. Usamos uma conta anônima, mas com informações suficientes para alguém que esteja observando o Samuel entender. Luciana sentou-se ao lado, os olhos fixos na frase. Menino reencontra pai biológico após 9 anos de separação. O encontro está próximo. Fernando assentiu. Vago o suficiente para não atrair o público, claro o suficiente para José entender. João tamborilou os dedos na mesa. Agora é esperar. Se ele está mesmo vigiando o garoto, vai reagir em até 24 horas. Luciana lançou um olhar tenso a Fernando. Tem certeza que isso não colocará Samuel em risco? Tenho homens meus posicionados em toda a vizinhança, João garantiu. Ninguém se aproxima sem que eu saiba. Fernando cruzou os braços, o olhar firme. E o Samuel? Está comigo, respondeu Luciana. Levei os outros 3 meninos para um passeio fora da cidade, para evitar problemas. Só o Samuel está comigo. Mas a vigilância do lado de fora. João encarou Fernando. Está preparado? Fernando não piscou. Ele matou minha esposa. Enfiou o próprio filho dentro da minha casa. Eu não estou apenas preparado.
Estou esperando por isso há 15 anos. Naquela noite, numa pequena padaria perto da Praça Roosevelt, Luciana e Samuel estavam sentados no canto mais afastado. Está tudo bem. Luciana sussurrou, com o celular em modo de gravação. Samuel assentiu. Só me sinto estranho. Saber que vou ver o homem que me gerou, mas que nunca vi o rosto dele. Luciana apertou sua mão. Mas você sabe quem você é. E tem o direito de escolher. O menino suspirou. E se ele não vier? Ele vai vir. Nesse exato momento, o sino da porta tocou. Um homem alto, de casaco cinza e boné entrou. Mancava. Não pediu nada, apenas observou o ambiente, até seus olhos encontrarem os de Samuel. Luciana apertou a mão do garoto. É ele. O homem se aproximou. Sentou-se sem ser convidado, tirou o boné. O rosto era cadavérico, barba por fazer, olhos fundos e afiados como navalhas. Olá, filho. Samuel não respondeu. Luciana falou entre dentes, e José Moreira? Ele sorriu de lado. Eu conheço você. Assistente do Fernando. Aquele velho ainda tá vivo, é? Luciana segurou mais forte a mão de Samuel. O que o senhor quer? Eu só quero conversar com meu filho. Samuel falou, com a voz firme, eu não sou seu filho. José riu com desprezo. Não acredita, né? Normal. Ele lavou bem sua cabeça. Mas o sangue que corre em você é o meu. Você nasceu para seguir meus passos. Luciana respondeu entre dentes, e seguir os passos de quem? De um assassino? José lançou um olhar a ela. Você não entende. A vida toda fui desprezado por gente como o Fernando. Ele tirou minha honra, minha liberdade e ainda por cima a esposa dele testemunhou contra mim. Ele teve que pagar. Samuel franziu a testa. Então o senhor matou ela mesmo? José sorriu. Isso já não importa mais. O que importa é, você está aqui. Eu planejei tudo. Coloquei você dentro da casa dele. Sabia que um dia descobriria a verdade. E agora, vai vir comigo. Luciana se colocou à frente. Não. Esse menino não vai a lugar nenhum. José bateu com força na mesa, derrubando a xícara de café. Eu não te perguntei nada. Uma voz grave ecoou por trás, mas eu estou perguntando. José se virou bruscamente. Fernando estava ali, os olhos frios como gelo. Atrás dele, João e dois homens à paisana, com as mãos já posicionadas sob os casacos prontos para sacar armas. Fernando e José rosnou. Você também tá aqui? Fernando se aproximou lentamente. Esperei por esse dia durante 15 anos. José se levantou, o rosto rubro. Você não pode ficar com ele. Ele é meu. Samuel gritou, eu não sou de ninguém. Eu escolho quem é meu pai. A padaria inteira ficou em silêncio. José congelou, os olhos cintilando de raiva. Moleque ingrato. Fernando se colocou entre ele e Samuel. Toque nele e eu mesmo acabo com você, Moreira. José levantou o braço, mas antes que pudesse fazer algo, João o imobilizou, torcendo seu braço para trás e o empurrando contra a mesa. Ele está armado. João gritou. Um pequeno punhal caiu no chão. Pessoas na padaria começaram a gritar. Um dos homens com João algemou José imediatamente. Luciana puxou Samuel para trás, abraçando o menino que tremia. Acabou, e você está seguro agora. Fernando se aproximou e olhou para José, imobilizado. Você destruiu a minha vida. Mas nunca mais vai tocar em nenhuma dessas crianças. José gritou em desespero, você é um falso. Acha mesmo que ele vai escolher você? Eu sou o pai dele. Eu comandei ele esse tempo todo. Samuel se adiantou, os olhos firmes, sem medo. Você é apenas um nome do meu passado. Quem me criou, me deu comida,
carinho, e foi o tio Fernando. José urrou: "Você me traiu." "Não", respondeu Samuel, a voz fria. "Eu só fiz a escolha certa." Depois que a polícia levou José embora, Luciana ajudou Samuel a entrar no carro. Fernando caminhava ao lado, com a mão sobre o ombro do menino. "Você foi muito corajoso", ele sussurrou. Samuel mordeu o lábio. "Eu tive medo, mas sei que não estou sozinho." Luciana sorriu. "A família toda está com você." João se aproximou com um raro sorriso. "A polícia está formalizando os registros. Ele vai responder por ameaça menor, porte ilegal de arma e violação de condicional. Desta vez, ninguém vai salvá-lo." Fernando apertou sua mão. "Obrigado. Você salvou minha família de novo." João assentiu. "Família é a única coisa pela qual vale a pena lutar." Samuel olhou para Fernando. "Tio, e será que o senhor pode ir adotar a gente oficialmente?" Os olhos de Fernando marejaram. "Claro que sim." "Será que devemos sair de São Paulo?" Luciana perguntou baixinho, sem tirar os olhos da janela enquanto o carro seguia rumo à casa. Fernando balançou a cabeça, apertando levemente o ombro de Samuel, que dormia no banco de trás. "Não. Essa é a nossa casa. Nós não somos fugitivos." Mas o José apareceu. Ele teve coragem de se aproximar do Samuel com uma faca. E agora ele está preso. Luciana suspirou. "Tenho medo de que ele tenha aliados." Ele desapareceu por 2 anos sem deixar rastro. Fernando a encarou. "Não deixarei ele chegar perto de nenhuma das crianças de novo. Se a lei não for suficiente, farei o que for necessário." Luciano olhou por alguns segundos e depois assentiu. "Certo. Mas temos que estar preparados. Vou falar com João para reforçar a segurança da casa." Naquela noite, a chuva caía forte. O céu escuro rugia com trovões. Fernando estava no escritório, revisando os documentos legais para oficializar a guarda das crianças e de olho nos monitores das câmeras de segurança. A porta se abriu levemente. Léo espiou. "Tio Fernando, e não consigo dormir. Tenho medo dos trovões." Fernando sorriu e abriu os braços. "Vem cá." Léo correu e o abraçou. "Tio, não deixe o Samuel ir embora, tá bom?" Fernando parou. "Por que está dizendo isso?" "Porque ouvi ele chorando. Ele disse que é um peso." Fernando apertou de leve o ombro do menino. "Ninguém é um peso. Família é pra gente carregar juntos. Entendeu?" Léo encostou a cabeça no ombro dele. "Então, e o senhor vai ser nosso pai para sempre?" "Enquanto meu coração ainda bater." Às 2 da manhã, o telefone tocou. Luciana gritava: "Fernando! Detectamos movimento nas câmeras do fundo da casa. João já está a caminho. 2 invasores." Fernando se levantou num pulo. "Já chamou a polícia?" "Já." "Verifica as crianças, eu vou acessar o sistema de segurança." Fernando pegou o taco de beisebol ao lado da porta e correu escada acima. As portas dos quartos estavam trancadas. Ele bateu na porta de Samuel. "Samuel! Você tá bem?" Nenhuma resposta. Fernando abriu a porta. A cama estava vazia. "Samuel!" ele gritou. Naquele momento, um barulho forte veio do galpão nos fundos. Fernando correu para o quintal, apertando o taco com força. A luz do galpão estava acesa. Dentro, uma cena que congelou seu sangue. José Moreira em pé no centro da sala, segurando Samuel. Um outro homem, desconhecido, com uma faca na mão. Samuel se debatia. "Me solta." "Tio Fernando." Fernando ergueu o taco. "Solta ele." José sorriu com desdém. "Você chegou rápido. Vai tentar bancar o herói de novo? Como vocês fugiram da prisão?" Fernando rosnou.
O homem desconhecido riu. Aquilo lá é uma gaiola de papel. O José tem amigos em todos os lugares. Fernando deu um passo à frente. Não me importa como saíram. Você não vai sair daqui com o menino. Samuel gritou, foge, tio. Eles têm faca. Fernando respondeu com firmeza, eu não vou te abandonar. José sacou uma arma pequena de dentro da jaqueta. Mais um passo e eu atiro. Fernando parou. Seu coração batia forte. Por que está fazendo isso? Ele perguntou. Você já perdeu. José rugiu, eu não perdi. Você roubou minha vida. Perdi minha mulher, minha liberdade, e agora até meu filho se vira contra mim. Samuel, com lágrimas nos olhos, disse, eu não estou contra você. Eu só escolhi minha vida. José rugiu e apontou a arma para o menino. Fernando gritou, não. Ele se lançou para frente e acertou com força o braço de José com o taco. A arma caiu no chão. Samuel se libertou. O outro homem avançou, mas Samuel foi mais rápido e bateu com uma cadeira em sua perna. Fernando e José lutaram corpo a corpo, trocando socos e empurrões. Você não vai matar mais ninguém. Fernando gritou. Luciana e João chegaram nesse momento e abriram a porta do galpão. Larga ele. João gritou, apontando a arma. No chão. O homem com a faca soltou-a e levantou as mãos. José foi imobilizado por Fernando no chão. Samuel tremia no meio do cômodo. Fernando se aproximou e o abraçou com força. João algemou os dois invasores. Dessa vez, ninguém vai te salvar, José. José tentou olhar para Samuel. Você é meu filho. Você me pertence. Samuel balançou a cabeça. Eu não pertenço ao crime. Luciana se ajoelhou e abraçou os dois. Acabou. Nossa família está segura agora. Fernando fechou os olhos, as lágrimas caindo silenciosamente. 15 anos de espera e agora, ele tinha recuperado tudo. Na manhã seguinte, a casa estava cheia de luz do sol. Léo corria pela sala, gritando, o irmão Samuel é um super-herói. Diego riu alto, ele derrubou o vilão só com uma cadeira de madeira. Paulo abraçou Samuel. Não vai embora de novo, tá? Samuel sorriu. Eu vou ficar. Para sempre. Fernando entrou, segurando uma pasta. Aqui estão os documentos da adoção legal. Todos vocês Samuel, Diego, Paulo e Léo agora são meus filhos. As crianças gritaram de alegria. Luciana estava com os olhos marejados. Samuel se aproximou de Fernando. Tio, me desculpa por ter duvidado. Fernando o abraçou. Você nunca me decepcionou. Você é a razão pela qual eu sobrevivi. Samuel sussurrou, obrigado por não ter me abandonado. Fernando respondeu baixinho, eu sou seu pai. E sempre serei. Você tem certeza? Fernando estava sentado em frente a Samuel, com o olhar cheio de preocupação. Samuel olhou para as mãos e depois ergueu o rosto. Eu quero ver ele mais uma vez. Luciana, sentada ao lado, disse, você não precisa fazer isso. O José vai ser julgado. Não precisa mais enfrentá-lo. Samuel balançou a cabeça. Eu não consigo seguir em frente com todas essas perguntas na cabeça. Eu preciso ouvi-lo. Tudo. Fernando assentiu. Eu vou com você. O menino apertou os punhos. Não. Desta vez eu vou sozinho. Mas o tio me espera lá fora. Luciana se assustou. Não. Do que você tá falando? Você ainda é só. Eu não sou mais uma criança, tia Luciana. Samuel a encarou. Eu sei o que estou fazendo. Fernando disse suavemente, se essa é a sua escolha, eu respeito. Presídio Estadual de Tremembé, manhã de segunda-feira. A sala de visitas estava silenciosa. Samuel sentou-se na cadeira.
A porta do outro lado se abriu. José Moreira entrou, algemado, com olheiras profundas e a barba mais crescida do que antes. Ele se sentou em frente a Samuel e sorriu de lado. Eu sabia que você viria. Você está enganado, respondeu Samuel. Eu não vim aqui para reconhecer você como pai. José inclinou a cabeça. Então veio para quê? Me ver pela última vez? Ouvir meus pedidos de perdão? Eu vim para te dizer que minha vida, a partir de agora, não tem mais nada a ver com você. José estreitou os olhos. Aquele velho te lavou o cérebro direitinho. Samuel balançou a cabeça. Ele não lavou nada. Ele me amou. Amou. José riu alto. Você sabe quem você é? Meu sangue corre em você. Eu sou seu pai, o único que tem o direito de dizer quem você é. Não, respondeu Samuel com firmeza. Quem tem esse direito sou eu. Você me criou com sangue, mas Fernando me criou com amor. José cerrou os punhos. Eu sacrifiquei tudo por você. Matei a mulher dele para abrir caminho para você. Te coloquei na casa dele. Aguentei a prisão, o silêncio, tudo por você. Você fez tudo por ódio. Não por mim. Samuel olhou nos olhos dele. Se fosse por mim, você teria me dado a chance de ser feliz. José deu uma risada amarga. Felicidade? Isso não existe, garoto. Só existe poder. E vingança. Samuel se levantou. Então eu escolho não ser como você. Senta aí. José bateu com força na mesa, os olhos vermelhos de raiva. Você tem coragem de virar as costas para mim? Você é um traidor. Samuel não piscou. Traidor é quem mata a mãe de alguém. Traidor é quem usa uma criança para se vingar. Eu só escolhi minha família. José gritou: Você vai se arrepender. Vai ver. Eles nunca vão te aceitar de verdade. Samuel se inclinou, rosto a rosto com ele. Você está errado. Eles já me aceitaram. Há muito tempo. Ele virou de costas. Adeus, José. Luciana abraçou Samuel assim que ele saiu da sala de visitas. Meu Deus, você tá bem? Ele assentiu. Melhor do que nunca. Fernando se aproximou. O que você disse para ele? Eu disse que escolhi o Senhor. Fernando ficou com os olhos marejados, colocando a mão no ombro dele. Você foi o que de mais bonito me aconteceu depois daquela perda. Samuel sorriu levemente. Obrigado por ter ficado. Naquela noite, na sala de jantar, Diego perguntou enquanto mastigava: Então o senhor José já foi julgado? Luciana sorriu. Amanhã é a audiência oficial. Paulo arregalou os olhos. Quer dizer que ele vai ficar preso para sempre, tia? Fernando assentiu. Se o tribunal confirmar que ele violou a condicional, invadiu, ameaçou, a pena pode chegar a 25 anos. Léo levantou a mão. O irmão Samuel vai. Samuel assentiu. Quero ouvir a sentença. Mas não por vingança. Por encerramento. Fernando sorriu. Você amadureceu. Samuel olhou para ele. O senhor me ensinou isso. Na manhã seguinte, Tribunal da Cidade de São Paulo. A sala do tribunal estava lotada. Os jornalistas foram barrados no portão. Fernando, Luciana e Samuel estavam sentados na primeira fileira. José Moreira foi trazido, o rosto sem mais loucura, apenas a expressão de um derrotado. O juiz abriu a sessão. O promotor apresentou as acusações: violação da condicional, porte ilegal de arma, ameaça a menor de idade, invasão de domicílio e resistência à prisão. O advogado de defesa falou baixo. José não se justificou. Apenas ficou em silêncio. Chegou a vez de Samuel ser chamado como testemunha. Você está disposto a testemunhar diante do tribunal? Sim. Ele olhou diretamente para José.
Você confirma que esse homem te abordou, enviou cartas ameaçadoras e usou força física para coagi-lo? Confirmo. Ele tentou me manipular, me forçar a sair da minha família. Família? Samuel assentiu. O advogado Fernando Silva é meu pai. Ele me criou, me amou e me ensinou o que é certo e errado. Você tem medo de retaliação? Não. Samuel virou-se para José. Eu não tenho mais medo dele. José o encarou, sem dizer nada. Os olhos dele estavam apagados. Fernando segurou a mão de Luciana, sussurrando: "Esse é o menino que criamos." Luciana, com os olhos marejados: "Tenho tanto orgulho dele." Após uma hora de deliberação, o juiz leu a sentença: o réu José Moreira é condenado a 23 anos de prisão em regime fechado, sem direito à apelação. Ninguém na sala protestou. Samuel abaixou a cabeça. Eu perdoo ele. Mas não esqueço. Fernando o abraçou apertado. Você não precisa esquecer. Mas você já seguiu em frente. À tarde, todos voltaram para casa. Diego abraçou Samuel: você foi demais. Paulo correu atrás: agora nossa família tá em paz, né, tio? Fernando deu uma risada alta. Está sim. Passamos pela tempestade. Luciana pegou a câmera. Uma foto para lembrar esse momento. Os 5 Fernando, Samuel, Diego, Paulo e Léo ficaram no meio do jardim. Luciana clicou a foto. Sorriam, ela disse. Samuel sorriu de verdade. Eu sou parte deste lugar. Fernando colocou a mão no ombro dele. Não só parte. Você é o coração deste lugar. Tio Fernando, amanhã é aniversário do Samuel, né? Diego perguntou enquanto ajudava Luciana a arrumar a mesa do jantar. É sim, respondeu Fernando, embrulhando uma caixa de presente. 10 anos já. Léo correu animado. Ele adora bolo de chocolate. Paulo veio atrás e gosta de ganhar livros. Luciana sorriu. Vocês lembram direitinho do irmão. Diego respondeu com orgulho: a gente é irmão, ué. Fernando olhou para as crianças e depois se virou para Luciana, dizendo suavemente: está vendo? Eles realmente cresceram. Luciana assentiu. Eles têm uma família, e um pai de verdade. Fernando sorriu. Graças a você. Luciana piscou, tentando conter a emoção. Graças ao amor. Naquela noite, Samuel estava sentado sozinho no quintal. A lua brilhava. A brisa era fresca. Fernando se aproximou e sentou ao lado dele. Pensando em quê, filho? Samuel sorriu. O senhor lembra? No começo eu sempre ficava aqui à noite. Lembro sim. Você ficava olhando o céu, como se procurasse uma resposta. Agora eu não preciso mais procurar. Todas as respostas estão dentro do meu coração. Fernando assentiu. E você vai longe, se mantiver isso vivo. Samuel olhou para ele, os olhos brilhando. O senhor se arrepende? De ter adotado a gente? Fernando o puxou para perto. Se eu pudesse voltar, adotaria ainda mais cedo. Ambos riram. Samuel perguntou baixinho: ele e o José, e disse mais alguma coisa? Fernando ficou em silêncio por um momento. Sim. Antes de ser transferido, ele mandou uma carta. Samuel prendeu a respiração. E o que ele escreveu? Fernando tirou um pedaço de papel do bolso. Eu não pretendia te mostrar, mas, e se você estiver pronto? Samuel abriu a carta. A caligrafia ainda era trêmula, mas já não carregava raiva. Eu não sei o que é ser pai. Achei que manter você perto era preservar minha honra. Mas descobri que deixar você ir é o que um homem de verdade deve fazer. Que você tenha paz, Simão. Samuel ficou em silêncio por muito tempo. Por fim, rasgou a carta ao meio. Fernando ficou preocupado. Você está com raiva?
Samuel balançou a cabeça. Não. Eu já perdoei. Mas não preciso guardar as últimas palavras dele. Fernando assentiu suavemente. Isso mesmo. Guarde o que te faz crescer, não o que te puxa para baixo. No dia seguinte, a família inteira organizou a festa de aniversário de Samuel. Diego ficou encarregado dos balões, Paulo cuidou da música, e Léo corria em círculos gritando: Aniversário! Aniversário! Luciana trouxe o bolo para a mesa. Estão prontos? Sim, todos gritaram. Fernando levou Samuel ao centro do quintal. Tenho um presente especial para você. Samuel curioso, o que é, tio? Fernando abriu a caixa. Dentro, havia uma foto emoldurada com cuidado, a primeira foto de toda a família junta, tirada logo após a audiência no tribunal. Samuel se emocionou. Desde quando o senhor guardou isso? Desde o momento em que soube que você era parte desta família. Luciana pôs a mão no ombro dele. Vamos imprimir em tamanho grande e pendurar na sala. Samuel abraçou os dois. Obrigado por não terem me abandonado. Diego gritou, hora do bolo. Léo gritou, eu quero o maior pedaço. Paulo franziu a testa, e não. Tem que dividir igualmente. Risos encheram o jardim. Uma semana depois, Fernando levou todos ao parque. Samuel estava sentado num banco de pedra, observando os irmãos correndo sob o sol da tarde. Luciana estava ao lado, com um livro nas mãos. O que você acha que vai ser quando crescer? Ela perguntou. Samuel apoiou o queixo na mão. Talvez advogado. Luciana ergueu as sobrancelhas. Como o tio Fernando. Ele sorriu. Porque ele usou a lei para proteger a família. Eu também quero isso. Fernando se aproximou, ouvindo a conversa. Se você realmente quiser, eu vou te ensinar. Samuel assentiu. Eu quero. Paulo correu e agarrou a perna dele. Tio, o Léo subiu na árvore. Fernando correu. Léo. Desce daí. Quer quebrar a perna? Léo riu. Eu tô treinando para virar super-herói. Fernando ficou embaixo, com os braços abertos. Desce aqui, super-herói. Antes que eu vire paciente. Todos riram alto. Luciana tirou uma foto ou um momento perfeito. Samuel sussurrou, minha família, e finalmente está completa. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Luciana serviu uma taça de vinho para Fernando. Sabe de uma coisa? Ela disse. Quando o senhor adotou as crianças, eu achei que não aguentaria uma semana. Fernando ergueu uma sobrancelha. E agora? Luciana riu. Agora eu acho que o senhor nasceu para ser pai. Fernando levantou a taça. A gente nasce para corrigir os erros. Um dia deixei o ódio me cegar. Foram essas crianças que me trouxeram de volta à luz. Luciana ergueu a taça. A família. A escolha certa. Eles brindaram. 3 meses depois. Fernando recebeu oficialmente o documento de guarda legal. Abraçou seus 4 filhos na sala do tribunal. Agora vocês são Silvas de verdade. Diego gritou. Paulo sussurrou, meu nome tá no papel agora. Léo pulava, eu sou o Léo Silva. Adoro esse nome. Samuel se aproximou, segurando o certificado. Pai, ele disse. Fernando se virou. Sim, filho. Obrigado por esperar eu escolher. Fernando o puxou para um abraço. Obrigado por ter me escolhido. Naquela noite, todos estavam na sala assistindo o vídeo do aniversário de Samuel. Luciana perguntou de repente, cada um diga o que deixou mais feliz neste ano. Léo gritou, eu comi chocolate toda semana. Paulo, tímido, agora tenho minha própria cama. Diego, orgulhoso, aprendi a ler. Luciana olhou para Samuel. E você? Ele olhou ao redor, os olhos brilhando. Eu tenho uma família.
Todos ficaram em silêncio por um instante. Fernando falou: "O família não é sangue. É onde as pessoas se escolhem e permanecem juntas, não importa o que aconteça." Luciana sussurrou: "Vi caminham juntas através da escuridão." Samuel assentiu. "Eu sou uma criança da luz." A lição que tiramos desta história é: o amor e a escolha são as coisas mais importantes da vida. Mesmo vindo de um passado doloroso, o perdão e o amor podem construir uma família feliz e saudável. A história enfatiza que família não é quem compartilha o mesmo sangue, mas quem escolhe amar e permanecer juntos. Independentemente do passado sombrio ou dos desafios, a persistência no amor e na lealdade pode ajudar qualquer um a superar todas as adversidades. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.